oração encontro calma, na oração encontro paz. Olá, meus queridos, que Deus continue nos abençoando. Deus tem estado conosco, eu acho que essa é a sua impressão, a minha certeza é que Deus tem estado comigo. Deus tem estado comigo, desde o ventre da minha mãe. Deus tem estado comigo. E eu louvo a Deus por isso, pelo dom da vida, por tudo que Deus tem feito na minha vida, pelo que Ele é, para mim e para todos nós. Deus tem te abençoado também muito. Você precisa entender isso e glorificar o nome dEle por isso. Nesse momento de oração, nós estamos, a partir de ontem, nós começamos, aliás, antes de ontem, nós começamos a estudar o tema, a oração modelo. E então começamos com o subtema, orai desse modo. E aí a base está no Sermão do Monte, quando Jesus ensina a orar, a oração do Pai Nosso. E no verso 8, aliás, o verso 9 de Mateus capítulo 6, diz assim, portanto, orai desse modo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu tenho dito, já nos momentos anteriores, que o Sermão do Monte é muito importante, muito importante. Você deve estudar o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Quando eu era criança, adolescente, eu achava que o Sermão do Monte era só para os crentes do primeiro século, os discípulos de Jesus. Eu pensava, isso aí não é para nós hoje. E eu louvo a Deus porque eu passei a entender que o Sermão do Monte é para os filhos de Deus em todas as épocas. Então, você quer agradar a Deus, aprenda o Sermão do Monte, estude o Sermão do Monte e procure viver segundo a orientação que Jesus nos dá no Sermão do Monte. E a oração do Pai Nosso, ela está dentro do Sermão do Monte. E nós começamos então a ver isso. E já estudamos vários momentos aqui, antes de ontem e ontem. A oração é o momento em que você realmente se desnuda diante de Deus. É o momento em que você vê a sua miséria, o seu estado, quem você realmente é. E na oração você deve também ter calma diante de Deus. Você não deve se apressar diante de Deus. Você não deve chegar vomitando diante do altar do Senhor. Você precisa chegar e perceber diante de quem você está, do Criador dos céus e da terra, do Todo-Poderoso, aquele que está no trono, a majestade, o nosso Deus. Então, diante de quem você está, aí você tem que pensar no que você vai falar, meça as suas palavras. A palavra de Deus diz que sejam poucas as tuas palavras. Não estou com isso querendo dizer que você deve orar, fazer orações pequenas, mas tudo aquilo que você orar, ainda que você passe 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma vigília orando, mas que sejam palavras, sejam pensamentos dentro da sua razão. Saiba o que você está falando, porque você deve saber também com quem você está falando. Nós vamos continuar então, e aí nós vamos terminar esse ponto e vamos continuar semana que vem, pensando ainda sobre a oração. E eu quero pedir que você tenha paciência e me acompanhe. Então, você ora. Quanta gente diz, eu oro e não recebi nada, e nada aconteceu. É porque não sabe orar. A maioria dos crentes não sabem orar. A maioria dos crentes não sabem orar. Há pastores que não sabem orar. Não estou dizendo que eu saiba. Não estou querendo dizer que eu seja a pessoa mais entendida sobre oração. Mas eu estou querendo passar para você é que me causa uma angústia muito grande que a maioria das pessoas não tem noção do que seja a oração e não tem interesse em saber o que é a oração e não se preocupam com isso. Você pede uma pessoa para orar, a pessoa começa, meu Deus, meu Pai, começa a verbalizar um monte de coisa lá, não sabe nem o que está dizendo e nem com quem está falando. Precisamos, quando chegar à presença de Deus, chegar com toda reverência. Nós estamos diante do trono da graça, do trono da misericórdia do nosso Deus. Aí a pessoa diz, orei e nada aconteceu. Aproximam-se de Deus e começam a falar imediatamente, pedir. Há pessoas que pensam que oração é para pedir.
A oração, você então chega com um canequinho, com um chapéu e começa a pedir, Deus, uma migalha por favor, Deus, uma esmola por favor. E você termina dizendo, por favor Deus, faça isso, por favor Deus. Nós estudamos aqui sobre que nós devemos saber como orar. E nós já vimos partes, já vimos alguns princípios. Você tem que fazer pedidos específicos, você tem que orar com fé, você tem que saber aquilo que você vai pedir, se é da vontade de Deus, se não for, Ele não vai atender. Mas vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Nós estamos, então, premidos pelo tempo. Nós não temos tempo, hoje você não tem tempo. Eu vejo os adolescentes apressados, tudo com eles é apressado, eles têm que ser rápido, a internet tem que ser muito boa e tal, etc. Os adolescentes, os jovens. Mas eu já passo dos 60, né? E tal, e eu não tenho paciência também, e eu tenho pressa e eu quero as coisas aceleradas. Então nós vemos uma época em que tudo está acelerado, nós estamos premidos pelo tempo, nós não temos tempo para nada, há uma pressa tremenda. Estamos premidos pela urgência, premidos pela preocupação, pela ansiedade, pelas tribulações, pela confusão mental, pela tristeza do coração e por diversas aflições. Então angústias e pressões, e você não consegue atender às expectativas das pessoas que contam com você, ou que são seus patrões, ou que são seus clientes, você não consegue atendê-los, e então nós estamos premidos por tantas preocupações, pressões, e nós estamos vivendo essa confusão mental, esse desespero. Então ficamos tão pressionados que começamos imediatamente a falar na oração. Você não consegue chegar calmamente para conversar com Deus. Então, não deve ser assim. Eu tenho repetido várias vezes para a igreja o seguinte: se você marca uma entrevista com o prefeito do seu município, e você vai lá conversar com o prefeito, olha, é um prefeito, não é o governador, não é o presidente da República, não é o presidente da ONU, é o prefeito do seu município. E você conseguiu marcar uma entrevista com ele. Aí você vai. Aí você imagina, você chega lá e está sentado na sua cadeira, e à mesa, e você se assenta, e diz, pode sentar, e você senta, e você começa a verbalizar e dizer uma porção de coisas, e pedir uma porção de coisas e tal. No dado momento, o prefeito vai te interromper e vai falar assim, vem cá, exatamente o que é que você veio fazer aqui? Exatamente o que é que você veio me pedir? Exatamente o que é que você veio conversar comigo? Mas veja se não é assim conosco quando nós vamos fazer nossas orações. A gente vai fazendo e verbalizando um monte de coisas, um monte de pensamentos, um monte de pedidos e pedidos e pedidos e pedidos e pedidos. E aí eu imagino que Deus deve falar assim, mas e daí? O que é que você quer? E a maioria pensa que oração é só para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Você pode fazer uma oração só para glorificar a Deus. Você pode ajoelhar-se e dizer, Deus, eu quero glorificar o teu nome. Você pode ajoelhar-se para dizer para Deus quem Ele representa para você. Você pode ajoelhar-se e agradecer a Deus. Deus, eu te agradeço por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você pode se ajoelhar e dizer, Deus, eu quero recitar alguns salmos aqui para a glória do teu nome. Deus, eu quero cantar aqui, entoar alguns cânticos aqui para a glória do teu nome. Oração não é só pedir, pedir, pedir. Oração não é só para pedir. Mas muitos pensam assim, que oração é só para pedir, para pedir. Então nós ficamos tão pressionados que começamos imediatamente a falar. O Salmo 46, verso 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na hora que você for orar, respire fundo, acalme-se, tranquilize-se e comece a falar com Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Filipenses 4, verso 6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então não estejam ansiosos, preocupados. Nessa quarentena as pessoas estão ansiosas, estão desesperadas, com medo de tudo. Aquietai-vos. Deus está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus que está dizendo isso, o Todo-Poderoso. Então nós precisamos nos aquietar. E dizer, Deus, eu quero deixar o Senhor ser Deus na minha vida.
Aquietemo-nos e deixemos Deus agir. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as coisas devem ser conhecidas diante de Deus e com ação de graças. Então você já coloca diante de Deus e agradecendo a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Devemos lembrar diante de quem estamos e com quem estamos falando, com nosso Pai que está nos céus. Vejam, devemos nos lembrar diante de quem estamos e com quem estamos falando. Há um personagem na Bíblia que vai nos ensinar isso, Jó. Olha o que Jó nos diz. Em Jó 40, verso 4, ele diz assim: eis que sou vil. Quem é que te responderia eu? Jó faz um monte de perguntas a Deus. Mas aí Deus faz um monte de perguntas a Jó. E Jó não tem respostas para as perguntas que Deus lhe faz. Jó cobra a Deus. Aí Deus faz um monte de perguntas. E Jó não tem respostas. Aí Jó diz: eis que sou vil, eu sou pó, sou frágil, débil. O que eu te responderia? Antes, ponho a mão na boca. Jó aprendeu a colocar a mão na boca, a aquietar-se e saber que Deus é Deus. Aprendamos, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, a estarmos quietos, sossegados, do mesmo jeito que Jesus na popa daquele barco, dormindo enquanto havia uma tempestade. Tranquilo, tranquilo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Orar significa conversar com Deus e esquecer de nós mesmos. Nós vamos ver isso na continuação desse estudo. Quando Jesus diz, entre no teu quarto e fecha a tua porta, Ele está dizendo, entra no teu aposento, entra dentro de você mesmo, introspecte-se. Jesus está dizendo, esqueça quem está te ouvindo, esqueça que tem alguém olhando para você, esqueça todos e todos, não seja hipócrita, como aqueles que ficam nas praças, nas esquinas, e levantando as mãos, fazendo orações bonitas, escolhendo palavras e frases para dizer na oração. Esqueça os outros, esqueça você mesmo. Na oração, pense em Deus. Foque em Deus, converse com Ele. Então, orar significa conversar com Deus, esquecer de nós mesmos. Devemos orar sabendo que Deus está nos observando com o seu amor e graça. Quando você se curvar para orar, tenha certeza, Deus está te olhando, Ele está te observando. Esqueça se A, B, C e D, se eles estão te observando, esqueça se eles estão te ouvindo, esqueça. Lembre-se, Deus está te observando, Deus está te ouvindo. Deus, como um pai que é, Ele tem prazer em ver os seus filhos falando consigo. Ele tem prazer. E quando você fala com Deus, você alegra o coração de Deus. Quando você conversa com Ele, o que Deus mais quer é ter comunhão conosco. E na oração, estamos estabelecendo, estreitando a nossa comunhão com o nosso Pai que está nos céus. Então Jesus diz, não vos assemelhei, pois, aos hipócritas, pois a eles, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Ele já sabe. Ele só está esperando que peçamos, que conversemos com Ele. Para terminar, Efésios 3, verso 20, assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Nós não temos como pensar naquilo que Deus pode fazer. Então, quando você estiver orando, saiba que você está diante do Todo-Poderoso. E esse Todo-Poderoso é o nosso Pai que está nos céus. Então, esqueça todos, esqueça tudo. Esqueça até você mesmo e pense nele, em Deus. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, reverenciado seja o teu nome. O Senhor é digno de toda a glória. Pai, muito obrigado
Muito obrigado porque o Senhor nos ouve. Muito obrigado pela tua palavra, a Bíblia Sagrada, pelos registros da tua palavra. Pai, muito obrigado pelo registro do Sermão do Monte, pela compilação, não sei se foi uma compilação, mas pela forma que Mateus nos registra o Sermão do Monte. Obrigado, Pai. Obrigado. Muito obrigado. Pai, eu quero te pedir também uma bênção especial sobre as famílias que agora estão me ouvindo, me acompanhando. As pessoas que estão agora me acompanhando, Pai, abençoe essa pessoa, Pai. De que ela possa sentir a tua mão sobre ela, que ela possa sentir o calor da presença do teu Espírito. Pai, que essa pessoa, crente ou não crente, possa ter a certeza de que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor para nos proteger e nos guardar. Pai, eu peço que o Senhor guarde as famílias da nossa igreja, Pai. Aqueles que estão enfermos, infectados, Pai, cure-os, de que eles possam sentir que foi o Senhor que os curou. Pai, eu peço também que o Senhor supra as necessidades daqueles que estão precisando de alguma coisa. Se for o caso, Pai, que o Senhor mostre à nossa igreja pessoas necessitadas para que nós possamos socorrê-las. Pai, eu peço que o Senhor supra as necessidades também da nossa igreja. Muito obrigado por aqueles que são dizimistas, ofertantes para a obra missionária. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado pela primeira Igreja Batista em Éden. E mais uma vez eu quero te pedir, Pai, continue cuidando de cada membro da nossa igreja e de cada pessoa que está me acompanhando. No nome santo, doce, poderoso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido companheiro. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir que você separe um momento aí e fale com Deus. Fale com Deus. Aquieta o seu coração. Pense naquilo que você vai falar, mas converse com o Senhor dos Senhores, aquele que fez os céus e a terra, o nosso Pai que está nos céus. Amém. Deus te abençoe. Orar a Deus faz bem à alma, falar